eu aprendi na comunicação humana, a linguagem não verbal é 70% da comunicação. Então, quem vai estar falando mais vão ser vocês, que vão estar compartilhando comigo esses olhares. Às vezes eu vejo uns balõezinhos assim de pensamentos, quando eu vou por um caminho que é um pouco dolorido de entrar, mas é fundamental que a gente possa, pelo menos, pensar sobre esse assunto em algum momento da nossa vida. Eu estava comentando aqui antes da conversa de que esses espaços que eu tenho percebido nas pessoas para conversar, para ouvir falar sobre a morte, tem sido algo para mim muito inédito, porque até bem pouco tempo atrás eu espalhava rodinha, né? Eu chegava assim, chegou a médica, a doutora da morte, né? Quando encaminha para ela, a pessoa vai morrer. Eu falei assim, como se você fizesse acompanhamento com outros médicos e você não fosse morrer, né? Mas morre. Não tem. A alternativa a não morrer não existe na nossa vida. É a única coisa que é absolutamente democrática, é a nossa morte. O nascimento, todo mundo que nasceu vai morrer. Então você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você pode trabalhar muito para juntar muito dinheiro. O máximo que você vai atingir é poder comprar uma cama muito boa para você morrer nela. Porque você não vai poder comprar ninguém para morrer no seu lugar. E também não adianta você buscar um contexto de poder absoluto sobre as pessoas, porque não há poder que você possa ter que consiga colocar alguém para morrer no seu lugar. Então, esse espaço nós vamos percorrer de uma maneira única, porque é compatível com a nossa história, e com medo ou sem medo a gente vai passar. Então, a questão de medicalizar, de institucionalizar, de hospitalizar a morte, trouxe para a gente uma certa ilusão de que ela não está aqui. Então, as pessoas morrem no hospital, que é para ninguém ver. Mas elas morrem mesmo assim, alguém vê. Nem que seja o técnico que está de plantão. Alguém vai ver. Então, esse momento em que a gente tem a possibilidade de conversar sobre essa finitude, sem precisar estar passando por um processo dentro de um hospital onde existe muito, muito sofrimento, é uma chance única da gente dar sentido na nossa vida. Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo da morte. E eu penso que o trabalho que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida é um grande empenho para trocar esse medo da morte para o respeito pela morte. Porque aquilo que você teme, você não se aproxima e você não aprende. Aquilo que você respeita, você admira e ouve. Quando você respeita uma pessoa e ela chega, quer conversar com você, você põe toda a sua atenção para ela. Quando você tem medo, você quer mais que ela suma da sua frente, porque ela vem para te fazer mal. E a morte não é algo que nos faz mal, porque a consciência dela tem o único efeito colateral de você ter consciência na sua morte é que você vai viver uma vida muito mais legal. Esse é o único efeito colateral. Você pode perder 1 ou 2 noites de sono, repensando a sua trajetória até aqui, porque não importa o caminho que você escolher. O final é o mesmo. Todo mundo vai passar por isso. E aí, muitas vezes, o que é mais difícil para a gente, talvez não seja encarar a nossa morte, mas encarar a morte de alguém que a gente ama muito. E esse espaço que a gente vive na conexão com as pessoas que a gente ama muito, muitas vezes esse espaço é permeado por distâncias, por silêncios, por temores que depois, no final da vida, a gente quer recuperar. A gente acha que vai dar tempo. Só que em algumas situações não dá tempo. E aí a nossa percepção de valor sobre o tempo que a gente tem é muito importante. Então eu gosto de sempre contextualizar esse momento presente aqui. A gente vai ter 1 hora que eu vou dar para vocês da minha vida. Estou dando um pouquinho mais, porque eu me preparei para estar aqui. Então, nesse preparo, eu já estava concebendo o encontro. Aqui, vocês estão me dando 1 hora, vocês também se prepararam para estar aqui. E esse tempo não vamos poder devolver uns aos outros. Ele foi vivido. Todo dia você tem na sua conta um depósito de 24 horas. E está sob sua custódia esse tempo.
É você que decide o que fazer com ele. Então, o espaço nosso de vida entre a primeira inspiração, que é quando a gente nasce, e o suspiro final, esse espaço chama vida. O contrário de vida não é morte. O contrário de morte é nascimento. Não tem contrário para a vida. A vida é o tempo que a gente passa entre o nascer e o morrer. Não tem vida que liga e desliga. Você não fala assim, eu estou trabalhando, aí depois eu vou viver quando me aposentar. Não se iluda. A vida está acontecendo agora. Eu estou doente, eu estou numa fase difícil da minha vida, eu quero minha vida de volta. Sua vida não foi embora. A vida que você tem é essa que você vive. E aí o que você faz com cada passo que você dá ao longo desse tempo, seja um tempo bom, gostoso, de realização, ou seja um tempo desafiador, seja por questões de saúde, seja por questões de trabalho, seja por questões afetivas, o que você decide fazer com o seu tempo e o caminho que você percorre é o que vai te dar sentido na hora que você se despedir. Se você faz péssimas escolhas agora, ou acha que são os outros que têm que escolher para você, no final vai ser bem difícil ficar na sala de embarque. Eu decidi colocar a tradução do título, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu falo que no livro eu escolhi esse título e muita gente criticou, né? Eu coloquei A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu falei assim, as pessoas não vão ler. Eu falei assim, mas me interessa as pessoas que estão prontas para olhar para essa palavra. Porque se eu falar sobre uma vida que vale a pena viver, vai ter muita gente que ao decorrer da conversa, quando eu tocar no assunto morte, vai dizer, mas eu não vim aqui para ouvir isso. Eu vim aqui para ouvir falar da vida, uma vida que vale a pena viver, né? E aí a pessoa fica muito brava. Já dei aula em cursos onde se falava sobre a vida, que quando eu entrava no momento para falar sobre o tempo, e obrigatoriamente eu tinha que falar sobre a morte, as pessoas ficavam se sentindo agredidas. Como que elas pagaram por um curso onde ousam falar sobre a morte? Mas aí o livro já faz uma triagem. Se você tem coragem de passar da capa, o que a gente vai falar é sobre vida. Tem uma proposta indecente para vocês fazerem todos os dias de manhã. Pensem em 6 coisas impossíveis. Sempre é um bom exercício a gente pensar no que é impossível. Porque quando a gente pensa no que é possível, a gente dá uma certa ansiedade. Porque se é possível, a gente tem que fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Quando a gente pensa numa coisa impossível, é impossível. Então a gente não vai sofrer por causa disso. É um fato. Nossa existência deforma o universo. E isso é responsabilidade. Só o fato de você estar aqui, só o fato de você ter decidido estar aqui, e o que vai acontecer com você depois que você sair daqui, tem uma potência muito grande de deformar, de modificar, de transformar as pessoas que estão à nossa volta. A gente não precisa ter a necessidade de mudar o mundo inteiro. Se a gente conseguisse mudar o nosso mundo, já estava fazendo uma boa tarefa. E isso é uma responsabilidade. A gente estava outra condição, né, de conversa paralela que eu estava tendo agora há pouco era a respeito da palavra. Nós somos responsáveis por cada palavra que a gente liberta da nossa boca. E a palavra mal utilizada é um veneno que pode matar a alma. Se você não tem nada de bom, de útil, de gentil, de transformador para dizer, fica quieto. Porque a maior parte dos sofrimentos que a gente vive tem relação com palavras malditas. Que a gente disse ou que a gente ouviu. Em geral, o que traz para nós a maior toxicidade não é uma comida que a gente come que está estragada. É uma conversa estragada. É uma atitude de alguém que poderia ter tido a chance de fazer bem e fez mal, porque ao abrir a boca, destruiu alguma coisa muito importante dentro da pessoa que está na frente dela. Então a gente precisa se responsabilizar pelo que é dito, porque através do que é dito, nós nos tornamos possivelmente eternos. Tem um ditado de um autor desconhecido que diz que a gente tem 3 mortes.
primeira é quando para o coração, para de respirar, a primeira morte do corpo. A segunda morte é quando a gente é enterrado ou a gente é cremado. E a terceira morte só vai acontecer quando a última pessoa nessa terra falar nosso nome. Então tem gente que vai demorar muito tempo para morrer. E a gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa morte não aconteça pelo esquecimento de coisas ou de palavras muito ruins que a gente tenha dito ou que a gente tinha feito. É muito difícil a gente ser inesquecível pelas coisas ruins que a gente pratica. Então, essa responsabilidade sobre a sua atitude, sobre a sua palavra, sobre os seus pensamentos é fundamental. Porque os pensamentos, às vezes, não agridem os outros, mas nos agridem. E aí a toxicidade é nossa, vai para dentro. Tem um outro ditado que fala que o ódio é um veneno que eu tomo para matar o outro. Não faz sentido isso. Então, os pensamentos acabam sendo parte da nossa destruição. As palavras, elas acabam sendo parte da destruição das pessoas à nossa volta. É preciso muita responsabilidade em relação a isso. A autora do Frankenstein, quando tem um texto grandão assim, às vezes as pessoas querem tentar ler. Então, eu vou sugerir que vocês fechem os olhos e me escutem. Fica melhor. A pergunta que eu tenho é, no que a gente está se transformando? E aí tem uma fala do Frankenstein. E quem era eu? Tudo ignorava da minha criação e do meu Criador. Mas sabia que não tinha dinheiro, amigos ou espécie alguma e propriedade. Era, além do mais, dotado de um aspecto hediondo, deformado e repelente. Eu nem era da mesma natureza que o homem. Era mais ágil do que ele e podia viver com a alimentação mais parca, suportava quase sem problemas os extremos do frio e do calor. Minha estatura era muito superior à dele. Quando olhava ao redor, ninguém encontrava que se assemelhasse. Era eu, então, um monstro, uma nódoa sobre a terra, de quem todos fugiam e a quem todos renegavam? Eu, muitas vezes, tenho a oportunidade de dar aula para profissionais de saúde. E aí tem um trechinho aqui, que é bem o que se fala a respeito de um bom profissional de saúde. Ele não almoça, ele não janta, não toma café, ele dorme pouco, ele vai de um emprego para outro, ele se dedica ao próximo. Ele é uma pessoa totalmente deformada. Acaba se tornando um Frankenstein. Quando a gente tem um trabalho com o qual a gente se compromete pelo bem que ele faz às pessoas, pelo quanto ele transforma, a gente não precisa ficar sem comer, a gente não precisa ficar sem dormir. Mas quando você se compromete com um resultado que pode ser que nunca chegue, você vai acabar vivendo uma vida de Frankenstein. E aí você olha ao redor e você se acha superior aos outros, porque você, afinal, se dedica tanto, você se esforça tanto, você trabalha tanto, você é maior que os outros. Como ele diz no texto, sou maior. Mas, ao mesmo tempo, você vai para um espaço de extrema solidão, onde ninguém te compreende. Ninguém consegue perceber a conexão possível que possa existir com a sua vida se você não leva a sua vida a sério. A sério no sentido não é de ser duro com ela. A sério no sentido de ser única. E aí, a proposta que eu fiz sobre o impossível acaba se tornando inevitável. Essa é um trechinho de uma conversa de Alice no País das Maravilhas. Ela diz, isto é impossível. A resposta para isso, só se você acreditar que é. Às vezes, eu acredito em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. 1. Há uma porção para te encolher. 2. Um bolo que te faz crescer. 3. Animais que podem falar. 4. Gatos que podem desaparecer. 5. Um lugar chamado País das Maravilhas. 6. Eu posso. Quantas coisas você deixou de viver na sua vida porque você diz, não posso?
E era uma das coisas impossíveis que você pensava todos os dias. Não posso. Eu não posso me cuidar. Eu não posso tomar esse remédio. Eu não posso fazer ginástica. Eu não posso aprender uma língua nova. Eu não posso meditar. Eu não posso deixar minha mãe sozinha em casa. Não posso. E aí, quando você diz não posso, você abre mão de um tempo extremamente valioso, que podia transformar a sua vida. Então, a proposta de pensar eu posso, parece uma coisa impossível, mas será que eu posso? Ainda tem aquelas questões éticas, né? Fala assim, devo? Posso? Quero? Mas o eu posso é algo que traz para nós um poder muito grande de decisão sobre o que fazer. Eu posso fazer diferente. É muito comum as pessoas assim, mas eu sempre fiz assim. Eu falei, sempre é tempo demais. Ah, mas eu nunca fiz assim. É tempo demais também. Faz diferente. Age de um modo diferente. Porque se a gente considerar a possibilidade de que essa vida aqui é única, independente da religião de cada um aqui, essa vida aqui, como a Ana Cláudia, só tenho essa. Posso vir 250 vezes, posso não vir mais, pode não ter nada depois, não importa. A única consciência que eu tenho aqui, agora, eu só posso ser eu. Então eu posso fazer diferente, experimentar um jeito diferente de viver, de encarar, de sentir, de pensar, de falar. Por que não? Se você pensar agora, o que é vida? Vocês sabem, pasmem, a ciência não definiu ainda. Não é uma loucura? 2018, a ciência não sabe o que é vida. Apesar de não falar sobre isso, todo mundo sabe o que é morte. Mas vida ninguém sabe ainda. Não é só uma questão biológica. A melhor definição de vida que eu já encontrei foi essa. Uma situação sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades que, em 100% dos casos, leva à morte. Realista. Absolutamente realista. E todo mundo quer. Ninguém quer abrir mão da vida. Mesmo sabendo que ela termina no final. É realista isso. Te põe com os 2 pés no chão. E aí, quando você está com os 2 pés no chão, dependendo da altura que você vive, pode ser que você caia com os 2 pés no chão e tenha que cair de 4. Ficar de joelhos. Tem que machucar o joelho para você poder enxergar o caminho que você está andando. Presta atenção no caminho que você está escolhendo. Você tem que olhar para isso. Porque é o caminho que você escolhe, independente, você pode escolher o pior caminho do mundo, vai chegar no mesmo lugar. E aí, no final, quando a gente se depara com essa noção de realidade de fato, porque uma coisa é a gente conversar sobre a morte assim, levemente, tá? Falar assim, não, né, filosófico, porque a morte, é um dia que vale a pena viver, que lindo, tá? Até o dia que você pega o resultado de uma biópsia. Até o dia que você pega um resultado de um ecocardiograma com um coraçãozinho bem fraquinho. Aí você tem uma noção de realidade bem mais próxima. Eu falo que é quando você cai de 4 no chão e olha o caminho que você está percorrendo. Muita gente nessa condição pede a cura. Eu penso que a coisa mais sensata para se pedir é tempo. Porque você precisa de tempo para reconstruir tudo aquilo que você não pôde fazer até você ter consciência do que você está vivendo. Então você precisa pedir tempo. Às vezes tem gente que vai precisar de muito tempo. Tem outras pessoas que 1 semana é suficiente. Mas tem outras que têm muita dificuldade de aprendizado e vai precisar se dedicar bastante para poder transformar a vida em pouco tempo. Se acaba, por que a tua vida está valendo a pena? Tem uma expressão muito forte, né, que as pessoas usam com frequência, que é nossa, você está linda de morrer. Se eu falo para você que você está linda de morrer, você tem que fotografar o look, porque melhor que isso não fica. Não é? Você fala assim, nossa, mas está tão linda de morrer. Foi lindo de morrer. Quando a gente usa essa expressão, é que a gente chegou na plenitude daquilo que está sendo comentado. Você fala assim, nossa, eu estava morrendo de saudade de você. Se eu falo isso para você, você sabe que não tinha mais como eu sobreviver longe de você. Porque quando eu estou morrendo de saudade, não tem mais espaço para sentir falta. Estou morrendo de sono. Estou morrendo de fome.
E quando você ama muito alguém, você fala assim, eu morreria por você. É lindo, né? Você fala, nossa, eu morreria por você. Aí você sabe que é um amor definitivo. Aí eu pergunto para vocês, você morreria por você? Você morreria pela vida que você tem agora? Se a resposta for não, sai daqui e agiliza. Porque a gente tem que viver uma vida que seja tão boa. E boa, estou falando, não é fácil, tá? Não estou falando que a vida tem que ser fácil. Porque às vezes a vida é fácil e não tem a menor graça. Pode ver que muita gente que se mata está numa vida ótima. O índice de suicídio nos países super desenvolvidos é absurdo de alto. Porque a vida fica sem sentido quando às vezes ela está muito fácil. Então uma vida boa é uma vida que tem sentido. Então você tem que ter uma vida que tenha tanto sentido que você fala assim, eu morreria por mim. Eu me amo tanto que eu morreria por mim. Eu gosto tanto da minha vida que a minha vida, eu morreria pela minha vida. Essa é a vida que a gente precisa buscar, que faz sentido. O sentido da vida também é algo móvel. Dependendo da fase, do momento de vida que você está, sentido de vida é conseguir dormir 6 horas por noite, porque você está cuidando de alguém que está gravemente enfermo, que dá muito trabalho à noite, que fica muito agitado. E aí, sentido de vida é você conseguir ter minimamente as suas necessidades supridas. Alimentação, sono, paz, tranquilidade, silêncio. Tem outros momentos da nossa vida que o sentido é galgar espaços profissionais de reconhecimento, é conseguir o dinheiro, é conseguir comprar sua casa, é conseguir ter o primeiro carro, é entrar na faculdade, é sair da faculdade. Cada momento da nossa vida vai nos direcionar para um sentido. E o sentido precisa ser definido por aquilo que teu coração diz. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Piratas do Caribe. E no filme tem o herói do filme, é o Jack Sparrow, e ele tem uma bússola quebrada. Quebrada aos olhos dos ignorantes. É a melhor bússola que existe. Porque ela põe o norte para onde o coração dele quer ir. Então, a nossa bússola, ela não está quebrada. A gente só não presta atenção nela. E às vezes você precisa de um tempo para aprender como é que é o sentido da sua vida. Para que lado que te puxa? O que você quer ter como uma experiência humana? Às vezes a experiência humana não é só pular de paraquedas, conhecer a China, esquiar, andar de moto. Não é só isso. Às vezes a experiência humana é amar alguém. Tem gente que passa a vida e não consegue amar. A experiência humana é você conseguir demonstrar amor para alguém. Às vezes é muito difícil para nós demonstrar afeto, porque a gente fica num estado de vulnerabilidade quando você fala que gosta de alguém. Você abre um espaço que é um espaço de dor. E aí você não quer sentir dor, você não gosta de ninguém, você não demonstra isso. Mas quando você estiver na reta final, não vai ter como escapar. Você pode ser a pessoa mais trash do planeta. Na reta final, você vai ter sua chance de mostrar ao mundo por que valeu a pena você estar aqui. Nem que seja para o técnico de enfermagem que vai trocar sua fralda. A escolha não diz respeito a qual caminho, mas como você vai andar por ele. Eu cuido de pessoas que morrem, e eu já cuidei de milhares de pessoas. Eu tenho milhares de histórias dentro de mim. E uma delas que é muito forte é a história de uma mãe que perde seu segundo filho. Eu cuidava do segundo filho dela. Ela já tinha perdido um. Você acha que a dor de uma mãe de perder um filho é grande. Só pode ser maior se você perder 2 filhos. E aí ela me diz, nem eu nem a minha família escolhemos passar por isso. Mas se Deus acredita que a gente vai dar conta, nós não vamos decepcionar Deus. E eu tenho certeza que Ele vai dar toda a condição que a gente precisa para poder passar por isso. Isso tem um poder tão grande que eu acho uma pena que as pessoas abram mão de ver a vida dessa forma. Quando você tem um diagnóstico de uma doença grave e você se revolta, você desperdiça seu tempo.
quando você tem um diagnóstico de uma doença grave, ou alguém da sua família tem um diagnóstico de uma doença grave, você tem que olhar para o caminho que você vai percorrer e saber que esse é teu caminho. Você não fez nada de errado para acontecer aquilo, você não está sendo punido, você não está sendo castigado, você não é azarado, essa é a sua história. E aí o que vai ser lembrado não é o diagnóstico que você tem. O que vai ser lembrado é o que você fez com o seu tempo entre o diagnóstico, todo o trajeto de tratamento e a sua morte. Mesmo que você alcance a tal abençoada cura, ainda assim você vai morrer. Não se iluda. Você pode não morrer de câncer, você vai morrer de outra coisa. Mas o que você faz com a sua história é o que vai ser lembrado. Então, esse trajeto, é claro que a gente tem o direito de ficar muito triste, ficar muito bravo quando você tem um diagnóstico de algo muito sério, que não estava nos planos. Ninguém tem planos de ficar doente. Ninguém pensa nisso. Fala assim, então quando eu ficar doente? Mas quando você pensa nisso e você se prepara, você já sabe que aquilo pode fazer parte da tua história e você está preparado para encarar. Quando você está preparado para encarar, não é que as coisas ficam mais amenas, mas você se sente mais satisfeito de ter pensado nisso. De falar assim, puxa, está acontecendo, agora eu consigo identificar a importância disso. Você não toma um susto, fala assim, mas como? Minha mãe de 98 anos vai morrer? Não pode. Que mistério haveria numa pessoa de 98 anos morrer? Nenhum, desde que não fosse sua mãe. Né? Porque uma outra pessoa, você fala, puxa, normal, né? Mas a sua mãe não pode. Por que ela não pode? Porque a gente tem a ilusão que as coisas só acontecem de uma maneira concreta. Então, eu só posso te amar se você existir. Se você não existir, não posso te amar mais. É uma versão muito pequena da conexão que a gente pode ter com as pessoas. As pessoas, elas só ficam invisíveis. Quando a gente morrer, a gente vai ficar invisível. Como que a gente vai poder preparar as pessoas à nossa volta para elas lidarem com o nosso silêncio? O melhor caminho para as pessoas lidarem com o nosso silêncio é elas terem lembrança da nossa voz, daquilo que a gente falou com elas. E se a gente falou coisas muito ruins, elas vão querer esquecer a nossa voz. Você pode fazer escolhas de como viver, e eu penso que essas metáforas aqui são muito claras. A frase é sempre a mesma. Você está a quebrar e carregar pedras. Você está a quebrar e carregar pedra. Você está a quebrar ou carregar pedra. Se você só vai reclamar, você vai ter aquilo que a palavra diz. Reclamar. Repetir, clamar. Você pede de novo. Você reclama, você está pedindo mais. E assim será dado. Mais pedras para você quebrar e carregar. Até você aprender que a importância de você construir um templo. Com tudo isso que você tem. Todas as suas cicatrizes dizem que você sobreviveu. E aí você não pode se enrijecer ou colocar todas as pedras nas suas costas. Você faz uma história com as coisas que você vive. Você faz uma história até com as suas dores. E é muito importante que você tenha consciência, que você não vai ser um macaco idiota que fica só quebrando e carregando pedra. E reclamando que tem que carregar pedra. Você pode olhar para tudo aquilo que você construiu ou destruiu. Você pode contemplar a sua vida. Às vezes as pessoas se sentem satisfeitas apenas de observar. Eu falo que são certos voyeurs da vida. Eles gostam de só olhar. E tem gente que gosta de viver. De realmente entrar em contato com a realidade da sua vida sem ser no rasinho, assim. Assim, piscininha de bolinha, assim. Porque tem muita gente que acaba se afogando na piscina infantil. Vocês não conhecem gente que faz um puto escândalo por nada? E clama por socorro lá na piscina infantil. Eu falei, fique em pé. É só você ficar em pé. Assume a posição da sua vida. Olha em volta e vê para onde você quer ir. Porque um dia a gente vai nadar com um tubarão, que é no final da nossa vida. A gente vai nadar com os tubarões. É bom que você já pense nisso com uma certa antecedência. Porque vai nadar, você vai sair da piscina infantil. Você não vai ficar para sempre na piscina infantil, batendo o pezinho ali. Nem que seja com 98 anos. Mas você vai mergulhar na vida. De algum momento você vai precisar fazer isso. E é muito mais legal quando a gente faz isso sem precisar ficar doente. Esse livro é um livro que eu recomendaria que todos lessem. Chama-se A Última Grande Lição,
do Mitch Albom. Eu falo tanto desse livro que acho que já esgotou, deve ter esgotado até na estante virtual, mas é maravilhoso. É uma história, esse Mitch Albom, o autor, ele foi aluno de um cara que ele admirava muito e que, quando o Mitch Albom já estava mais velho, ele já era escritor também, ele descobriu que esse professor dele estava com esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença que levou o Stephen Hawking essa madrugada. E foi a mesma doença que levou minha mãe também. E, através dessa doença, esse professor teve que recolher as atividades dele. Ele não pôde mais ensinar, ele teve que ficar em casa recebendo cuidados de terceiros, porque ele já não conseguia se cuidar, mas ele mantinha total lucidez. E o Mitch vai visitá-lo. E aí vai visitá-lo e fica tão tomado por tudo aquilo que ele ouviu, que ele quer visitar o professor toda semana. Ele mora do outro lado dos Estados Unidos. E ele vai todas as terças-feiras visitar o Morris. O título original do livro é Terças com Morris. E esse livro traz para nós a vivência clara do que é estar do lado de uma pessoa que está morrendo. É um privilégio. Não fujam disso. Porque a pessoa que está morrendo tem um poder imenso, inenarrável de ensinar. E ela te ensina como você pode ser feliz, sem precisar estar no lugar dela. Não tenha pena de uma pessoa que está morrendo, porque provavelmente ela olha para você com pena, porque você ainda não terminou sua vida. Você ainda tem um trajeto longo que pode ser sofrido. E ela está em paz, porque ela terminou. Então, a pessoa que está morrendo, ela está numa condição, muitas vezes, assustadoramente mais potente do que quem está cuidando dela. Ninguém tem muito essa noção. Coitadinho, está morrendo. Coitadinho de você que está vivo. Que ainda vai ter muito o que aprender até dar valor para este momento. Mas quando você está passando pelo momento, você tem a oportunidade de olhar para isso com mais verdade, com mais sensibilidade, você descobre isso. E aí ele escreve esse livro com base nas conversas com o Morris. E ele diz assim nesse trecho: à medida que se cresce, aprende-se mais. Se ficássemos parados nos 22 anos, ficaríamos sempre ignorantes como quando tínhamos 22 anos. Envelhecer não é decair fisicamente, é crescer. É mais do que o fator negativo de que se vai morrer. É também o fator positivo de que se compreende que se vai morrer e que se pode viver melhor por causa disso. Para onde que nós vamos, então? Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende de onde você quer chegar, disse o gato. O lugar não me importa muito, disse Alice. Então não importa que caminho você vai tomar. Desde que eu chegue em algum lugar, acrescentou Alice em forma de explicação. Se você não sabe para onde você vai, pode pegar qualquer lugar. Você está sem destino? O que importa se você vai para leste, oeste, norte, sul? Se você não tem um horizonte na sua vida, não importa que caminho você toma. Pode ser o caminho das trevas, pode ser o caminho da doença, pode ser o caminho do sofrimento, porque você não sabe onde vai chegar. Mas quando você sabe onde você vai chegar, você toma mais cuidado para caprichar no caminho. É exatamente esse o maior sentido de ter consciência da morte. Porque a gente vai chegar na morte. O que vai fazer diferença na nossa história de vida é o caminho que você escolhe para chegar nela. É nisso que a gente tem que estar atento. Eu falo, você não precisa se preocupar com a sua morte. Ela vai chegar. Todo mundo nasceu sabendo morrer. Ninguém falhou até agora. Entendeu? Já vem com o chip de fábrica. Já tem todo o esquema montado. Todo mundo vai conseguir. O que as pessoas não conseguem é viver bem. E aí, essa escolha do caminho não é exatamente para um destino. Porque o destino a gente já sabe qual é. A escolha do caminho é o cada dia que a gente vive. Tem pacientes em fase grave de doença que perguntam: Ana, quanto tempo você acha que eu vou viver? Eu falei assim: quanto que você quer? 10 anos. Eu falei: tá. Mas para chegar em 10 anos você tem que passar por hoje. Tem que passar pela semana que vem. Tem que passar pelo mês que vem. Tem que passar pelo primeiro ano. Para que você quer viver 10 anos? Para que você está vivo? Pergunta aqui. Precisa sair daqui, para vocês perderem o sono hoje à noite sem precisar tomar remédio. Para que você está vivo? Para que você não morreu ainda?
Stephen Hawking morreu hoje. Por que você continua vivo e ele morreu? Não é a resposta porque Deus é injusto. Tem algum outro sentido, tem alguma outra história que te permite estar aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Para que você está me ouvindo nesse momento? O que você vai fazer com todas essas palavras que eu estou oferecendo? Ousaria dizer que tudo que é positivo para a vida é o que não se dissimula. Então a gente vai viver uma vida que faz sentido quando o que você sente, o que você pensa, o que você fala e o que você faz está tudo alinhado. Aí isso, eu falo, tem um motorzinho de energia dentro da gente quando acontece isso. Aí você pode trabalhar 18 horas por dia, você vai ficar sem tirar férias. Por quê? Porque isso te faz criar uma energia própria quando você está alinhado. Quando você está desalinhado, você pode trabalhar 1 hora e está acabado. Porque você pensa uma coisa e é obrigado a fazer outra. Você sente uma coisa e é obrigado a dizer outra. Ou você sente que é uma coisa, pensa outra coisa, faz uma terceira coisa diferente. Então, quando você está no momento da sua vida onde você está sem energia, não tem nada errado com a sua vida, tem algo errado com a sua escolha de como viver a sua vida. E aí, quando você modifica esse contexto interno e consegue alinhar, aí fica muito mais fácil você encontrar esse sentido. E às vezes a gente dissimula para nós mesmos, né? A gente se engana com muita facilidade. Eu falo assim, as piores coisas que a gente faz na vida são precedidas por uma frase muito conhecida, que é eu mereço. Toda vez que você falar eu mereço, o passo seguinte vai ser um estrago. Ou você vai comprar uma coisa muito cara, ou você vai comer muita coisa, você vai beber demais. O eu mereço é um caminho de autodestruição absoluta. Por quê? Porque a gente se dissimula para nós mesmos. A gente se sacrifica muito para depois encontrar um eu mereço. Então a vida não é de sacrifício. A vida é de escolha. E a gente pode até escolher o sacrifício. A gente fala assim, eu quero ir. Eu acabei de vir do Cariri, e aí a gente passou por uma ladeira de pedras, onde eu soube que as pessoas sobem de joelho. E aí a gente falou, nossa, mas isso deve ser terrível. Para ela não é terrível. Porque ela escolheu viver aquilo. Para ela faz todo sentido viver aquilo. Então, o que é terrível é a gente tentar fazer com que as pessoas façam as nossas escolhas. E mais terrível ainda, quando as outras pessoas querem que a gente faça escolhas e a gente cumpra a expectativa delas. Porque isso é muito pior do que subir a ladeira do Padre Cícero ou a ladeira lá de Aparecida, ou qualquer ladeira que você possa imaginar de joelhos. É muito pior. Porque você está sendo obrigado a fazer isso. Viver com sentido é buscar saber sobre você. Porque o sentido maior, a sua missão maior é saber quem é você. Para que você existe? Por que o mundo é melhor porque você está nele? Se você é aquele tipo de pessoa que quando você chega, todo mundo encolhe assim, você tem que repensar. Se eles encolhem porque você está mostrando um jeito de ser que dificulta os outros serem, ou se eles encolhem porque você mostra um jeito de ser que as pessoas não são capazes de ser. Tem que saber quem é você. Estamos em busca do nosso valor, do nosso significado. E o sentido da nossa existência fica acima da qualificação de preço. Chama-se dignidade. A missão, cumprir uma tarefa que mostre ao mundo o nosso valor e a nossa dignidade para a vida. Todos os seres humanos deveriam se esforçar para saber, antes de morrer, do que estão fugindo, para onde estão correndo e por quê. Mais um trechinho do livro do Mitch Albom. A verdade, Mitch, é que não existe base, continuou. Não existe um fundamento sólido no qual as pessoas possam se apoiar hoje em dia, a não ser a família. Quem não tem o apoio, o amor, os cuidados de uma família, não tem muito com o que contar. O amor é supremamente importante. Como disse o nosso grande poeta Alden, amem-se uns aos outros ou pereçam.
É bom, não acha? E é tão verdadeiro. Sem amor, somos pássaros de asas quebradas. Se você não conseguir, na sua vida, estabelecer alguma conexão de amor verdadeiro, tudo bem, às vezes não dá para ser família, né? Porque eu falo família, eu brinco que família disfuncional é pleonasmo. Se você acha que a tua família é ótima, tem alguma coisa errada que você não descobriu ainda. Às vezes não é no espaço da família que a gente contempla a possibilidade da gente ser inteiro, da gente ser verdadeiro, da gente se conectar. Às vezes é com os amigos. Às vezes é com a enfermeira que vai cuidar de você, o enfermeiro que vai cuidar de você. Mas você tem que se abrir a isso. Porque isso sim faz com que você se torne um ser humano pleno, mesmo que você esteja adoecido. A gente volta a ter asa quando você se conecta dessa forma. A doença acaba buscando na ciência a sua possibilidade de compreensão. A consciência do que você tem acaba sendo mais valiosa do que a consciência de quem você é, do que você sente. Infelizmente, os cientistas ou os profissionais de saúde que se cercam do poder da ciência acabam também levando tudo para esse lado. Mais do que eu olhar um exame, eu quero saber quem tem o exame e o que sente a respeito disso. E aí, é essa a diferença entre a doença e o sofrimento. É a nossa capacidade de entender e saber como colocar um raio-x de tórax, uma tomografia num peito. Porque o paciente não tem tórax. Você chega no meu consultório, você vai se queixar de dor, você fala assim, Ana, estou com dor no peito. Você não fala, estou com dor no tórax, tórax esquerdo, base. Não, você fala, estou com dor no peito, dói quando respira. E aí a nossa capacidade de olhar para a humanidade vai diminuindo à medida que a gente se especializa em ciências, em números, em estatísticas. Você só vai saber o que significa de fato uma estatística de mortalidade quando você segurar na mão de uma pessoa que vai fazer parte daquele número naquele ano. Aí você vai entender o que é número, de fato. Porque aí você vai ser mais um. Só mais um. Mas aquela pessoa que é única, você que é único, não é mais um. É você. É a pessoa que você ama. Então aí você sai da doença e entra no sofrimento. Você sai da ciência e entra na humanidade. Todo sofrimento é uma urgência. Isso é muito difícil para os médicos entenderem, muito difícil para os profissionais de saúde entenderem, muito difícil para as pessoas que trabalham em hospitais entenderem. Quem está morrendo não tem tempo para esperar. A boa vontade das pessoas à volta de acolher esse sofrimento e resolver esse sofrimento. Você não tem tempo. Porque está todo mundo aqui sofrendo. Então a gente não tem tempo. A verdadeira caridade não é você dar ao outro o que você tem, mas sim dar ao outro o que você é. E se você é um lixo, o que você está dando? Se você não tem condição de olhar para você, se reconhecer, saber o teu valor, saber a importância que você tem no mundo e da tua responsabilidade em deformar o mundo para melhor, quando você vai falar de caridade, quando você vai se doar para o outro, você tem que doar alguma coisa que seja muito boa. E a gente espera o mesmo das pessoas à nossa volta, que elas possam oferecer para a gente o que elas têm de melhor. Porque o que tem de ruim está fácil de dar. Está muito fácil. As pessoas estão transbordando de coisas ruins. Mas tem muita coisa boa que elas podem oferecer. Mas elas escolhem, quando elas abrem um armário interno, assim, o que eu vou dar para o mundo hoje? E faz a escolha errada, muitas vezes. Ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder, mas se você cuidar de uma pessoa, você sempre ganha. Eu faço cuidado paliativo, que é uma área da assistência à saúde, que oferece todo o tratamento, a avaliação, o cuidado, para todas as dimensões de um ser humano que tem uma doença grave, uma doença que ameaça a continuidade da vida. E aí eu já ouvi pérolas do tipo, um jeito romântico de fracassar. Eu falo, nunca perco. Nunca. Se eu tivesse me empenhado só em tratar a doença, eu fracassaria muitas vezes. Mas eu me empenho em cuidar. E aí, não tem como você perder. Até o último suspiro. Nunca perco. Jamais. Desconheço que seja fracasso na medicina. Porque eu consigo acompanhar uma pessoa até o último dia. Se você pensa que a morte é fracasso, você está desmerecendo a sua humanidade.
não é fracassar. Morrer não é abrir mão da vida. Morrer é reconhecer que a vida é muito boa. E por isso ela vale a pena ser vivida. A gente precisa fazer o bem porque é o que precisa ser feito. Não porque você vai se dar bem depois, não porque as pessoas vão achar você legal, porque pega bem. Se você faz isso, já faz errado. Eu vou fazer o bem porque aí eu junto créditos para a próxima vida. Vai ter mais coisas escritas. Quando eu era pequena, minha mãe e minha avó falavam, porque tem o seu anjo da guarda, fica com um livrinho, 2 livrinhos na mão. Ela vai escrevendo o que você fez de bom no livro da bondade, vai escrevendo o que você fez de ruim no livro da maldade. Aí depois, no fim, Deus vai ler tudo. Eu falei, e aí? Como você lida com isso? Aí você vai fazer o bem porque tem um anjinho olhando para você. Está fazendo errado, já vai para o livro da maldade. Já. Você está querendo levar vantagem. Você está querendo um privilégio. Então você já é uma porcaria. Você está querendo se dar bem, pegar bem para Deus, pegar bem para os anjos, tá? Já está fazendo besteira. Você tem que fazer o bem como se Deus não existisse. Esse é o caminho da verdadeira bondade. Você tem que fazer o bem pelo próximo, como se Deus não existisse, como se Deus estivesse ocupado com outros afazeres. Teve uma vez que eu cuidei de uma senhora muito querida, que ela dizia assim, ela estava meio gemente, eu falei assim, o que foi que você está tão triste hoje? Ela falou assim, estou pensando em Deus, coitadinho. Eu falei, é mesmo? Por quê? Não, coitadinho, tanta gente para ajudar, tanta gente doente, tanta gente com tanto problema e eu aqui nem posso ajudar. Como que você lida com a possibilidade de fazer o bem para as pessoas, tendo um ponto final depois? Fazer o bem porque é o que tem que ser feito. Ponto. Ser verdadeiramente íntegro na bondade é fazer o bem independente de ser bom ou correto, tendo consciência de que ninguém irá saber se você fez ou não. E mesmo assim você fazer. Isso dá sentido para a sua vida. Isso dá uma noção de plenitude que dificilmente você vai atingir de outro caminho. Para comungar a existência com o outro, é preciso aprender a ser fonte e sede ao mesmo tempo. Esse é o verdadeiro encontro. Então eu venho com sede de encontrar. E ao mesmo tempo eu sou a fonte que permite o encontro. A gente precisa desenvolver essa capacidade de ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando você me olha, o que você vê? Quando eu olho para vocês, o que eu posso ver? O que a gente torna visível para as pessoas à nossa volta em relação ao que é nossa essência? E eu vou dizer para vocês, quando a gente estiver morrendo, a gente vai conseguir ver a essência em todo mundo. É muito difícil você sustentar o olhar numa pessoa que está morrendo, porque ela está te vendo. Ela está te vendo com toda a tua humanidade. E ela sabe quem aguenta o olhar e quem não aguenta. Porque ela te reconhece. E quando você olha uma pessoa que está morrendo, você reconhece ela como uma pessoa, não como um coitadinho, não como um paciente que está fracassando. Se você olha para ela desse jeito, ela já sabe que ela precisa ter pena de você, porque você está com sérios problemas de entendimento. Para refletir mais um pouco, né? Na maioria das vezes que nos sentimos infelizes, são os nossos dilemas íntimos que fazem da nossa vida menos do que poderia ser. A gente tem um desconhecido dentro de nós, cheio de possibilidade de ser um ser humano diferente, um ser humano melhor. O mais importante na vida é aprender a dar amor e recebê-lo. A voz dele reduziu-se no murmúrio. Deixe o amor vir. Pensamos que não merecemos amor, pensamos que se nos abrimos a ele, nos enfraqueceremos. Mas um sábio chamado Levine disse a palavra certa. O amor é o único ato racional. A sua vida precisa valer a pena ser vivida, porque no final você morre. Só por isso. Não é porque precisa valer a pena, porque depois você vai nascer no paraíso, porque você vai ter a vida eterna, porque depois você reencarna como um pé de alface. Não é por isso. Ela precisa se bastar em si mesma. Ela é fonte e sede ao mesmo tempo. E é por isso que vale a pena.
A gente faz a nossa escolha e fica no poderia ou deveria, né? Quantas noites você perdeu pensando nisso? Eu deveria ter falado isso, eu poderia ter feito isso. Não dá. Poderia, deveria é ótimo argumento para você começar a escrever um ensaio, uma poesia, uma crônica. Gasta essa palavra fazendo arte. Mas quando você for olhar para a sua vida, eu posso, eu quero, eu faço. O que faz a vida valer a pena é a gente poder expressar amor, se sentir amado, agradecer, perdoar e ser perdoado e poder se despedir. Todos os dias, não é só no último dia da nossa vida. Se você tem condição de fazer esses 5 pedaços todos os dias, se você antes de dormir, você tem alguém para falar tchau? Ah, mas aí se eu não morrer? Aí você fala oi no dia seguinte. Entendeu? É simples assim, não é complicado. Sempre vai ter uma pergunta sem resposta. A vida é uma série de puxões para frente e para trás. Queremos fazer uma coisa, mas somos forçados a fazer outra. Algumas coisas nos machucam, apesar de sabermos que não deviam. Aceitamos certas coisas como inquestionáveis, mesmo quando não devemos aceitar nada como absoluto. Tensão de opostos, como o estiramento de uma tira de borracha. A maioria de nós vive mais ou menos no meio. Parece luta livre, pondero. Luta livre. Ele repete e ri. Pode-se definir a vida dessa forma. E que lado vence? Pergunto. Que lado vence? Ele sorri para mim, os olhos enrugados, os dentes tortos. O amor vence sempre. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês.